A liberdade começa quando você para de pedir. Você já sentiu aquele aperto no peito antes de mandar uma mensagem pedindo dinheiro emprestado? Aquele frio na barriga, a vergonha disfarçada de é só dessa vez e a promessa mental de que na próxima tudo vai ser diferente? Muita gente vive esse ciclo. Entre o desespero de precisar e o peso emocional de saber que cada pedido vem com um preço, o de se sentir menor, dependente, envergonhado. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não é o problema. Você só aprendeu um jeito errado de lidar com o dinheiro e, pior, com a própria dor. Esse vídeo não é sobre julgamento, é sobre entender o que está por trás desses pedidos, sobre reconhecer padrões e perceber que existem dívidas que o banco não cobra, mas o coração sente. A boa notícia é que existe um caminho diferente, e ele começa quando você decide parar de pedir, não por orgulho, mas por libertação. A verdadeira liberdade financeira nasce no dia em que você olha para si e diz: chega, eu não quero mais viver dependendo de ninguém, então vem comigo nessa jornada. Hoje eu vou te mostrar por que parar de pedir é o primeiro passo para reconstruir sua autoestima, sua independência e a paz de olhar para o seu dinheiro com respeito, e não com medo. Se essa mensagem já mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também precisa ouvir isso. Toda segunda é dia de Saindo do Vermelho, e aqui a gente fala de dinheiro com verdade, para te ajudar a sair do buraco e voltar a andar de cabeça erguida. Quantas vezes você já disse só dessa vez quando pediu dinheiro emprestado? Essa frase parece inofensiva, mas carrega um peso enorme. É quase um mantra silencioso, uma forma de aliviar a culpa enquanto você digita aquela mensagem difícil, torcendo para que do outro lado venha um claro, pode deixar. Mas a verdade é que cada só dessa vez não some. Ele se acumula, vira ansiedade, vira silêncio, vira vergonha. Porque o constrangimento não vem só na hora do pedido, ele continua depois. Quando você começa a evitar mensagens, a desviar o olhar, a inventar desculpas, e no fundo, sente que a relação ficou diferente. É aí que o problema deixa de ser apenas financeiro e passa a ser emocional. Cada empréstimo não pago em tempo é uma ferida na confiança, e cada desculpa é um lembrete de que você perdeu o controle. Isso corrói sua autoestima, suas amizades e, principalmente, a sua paz. Hoje, com a vida mais cara, inflação pressionando o básico, juros altos travando o crédito e o custo de tudo subindo, é fácil entender por que tanta gente chega a esse ponto. O cartão vira uma extensão da renda, o cheque especial parece uma tábua de salvação e o empréstimo entre amigos se transforma na saída mais rápida. Mas tudo isso tem um preço invisível: o da dependência. E é aqui que a gente precisa conversar com verdade. Você não é uma pessoa ruim por ter pedido ajuda. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. A escola não ensina, em casa quase não se fala sobre isso, e a sociedade empurra a gente para consumir sem pensar. O que acontece é que muitos aprendem sobre finanças na dor, tentando apagar incêndio com balde furado. E quando as contas apertam, pedir emprestado parece o único jeito de respirar mais um pouco. Mas o alívio dura pouco. É como colocar um band-aid em uma ferida que precisa de pontos. Por fora parece resolvido, mas por dentro o problema continua sangrando. Então, antes de mandar a próxima mensagem de só dessa vez, para e respira. Porque esse só mais um empréstimo pode estar te afastando do que você mais quer: liberdade. Você não é definido pelos erros financeiros do passado. Você é definido pela coragem de enfrentá-los hoje. E é sobre essa coragem que a gente vai falar a partir de agora, sobre como virar essa chave, recuperar sua autoestima e reconstruir sua vida financeira do zero, com consciência e dignidade. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like e comenta: eu quero mudar aqui embaixo, porque esse pode ser o primeiro passo da sua virada. E toda segunda, aqui no Saindo do Vermelho, eu vou te mostrar o caminho para isso acontecer. E é justamente aqui que começa o problema mais silencioso de todos: o ciclo do dinheiro emprestado. Ele sempre parece começar do mesmo jeito, com uma urgência. A conta de luz atrasou, o aluguel venceu, o cartão estourou. Você olha o saldo, sente o desespero subir e a cabeça já busca a saída mais rápida. Vou pedir para fulano só dessa vez. O pedido. Você junta coragem, respira fundo e manda a mensagem. Do outro lado vem o tá bom, eu te ajudo. É um alívio imediato, quase como se um peso saísse das costas.
O alívio temporário. Por alguns dias, tudo parece se ajeitar. As contas urgentes são pagas, a mente sossega um pouco, e você até promete para si mesmo que vai se organizar dessa vez. Mas logo depois vem a parte que ninguém fala, a nova pressão. A pessoa começa a cobrar e você sente aquele incômodo no peito. O dinheiro acabou rápido, o salário ainda não deu conta, e o medo de decepcionar aparece. A cada cobrança, cresce também a ansiedade. E quando você não consegue pagar, o ciclo recomeça. A repetição. Sem planejamento, o problema volta. E o pior é que o cérebro começa a se acostumar com isso. A ideia de alguém vai me ajudar vira um tipo de anestesia emocional, uma falsa sensação de segurança. Mas esse dinheiro fácil é como um calmante de efeito curto, alivia por um momento, mas te deixa cada vez mais dependente. E essa dependência tem um custo invisível, a sua autoconfiança. Cada vez que você pede, perde um pouco da crença de que é capaz de resolver sozinho. E o que antes era só um pedido vira um padrão. Um padrão que te prende e que machuca não só o bolso, mas também os laços ao seu redor. Porque esse ciclo não impacta só você. Afeta quem te empresta, que passa a olhar com desconfiança. Afeta a sua família, que sente a tensão dentro de casa. E afeta a forma como você se enxerga. Você começa a acreditar que é incapaz, que não dá conta, que sempre vai precisar de alguém para te salvar. E isso, num país onde mais de 80% das famílias estão endividadas e o crédito está cada vez mais caro, é uma armadilha que aprisiona milhões de brasileiros. Porque enquanto os juros sobem, o custo de vida dispara e o acesso ao dinheiro fica mais difícil, o peso emocional de depender dos outros só aumenta. Mas existe um ponto de virada, e ele começa quando você entende que pedir não é solução, é sintoma. Sintoma de que algo precisa mudar dentro de você. A forma como lida com o dinheiro, com os impulsos, com o medo e com o próprio valor. E é sobre essa mudança que a gente vai falar agora. Porque o dia em que você parar de pedir é o dia em que começa a se libertar, de verdade. E é aqui que muita gente se engana, porque o problema não é só o dinheiro que você deve, é o preço invisível que vem junto com cada pedido. Um preço que não aparece no extrato bancário, mas que te cobra juros todos os dias. O preço da sua liberdade emocional. Cada vez que você pede, algo dentro de você também se endivida. Primeiro vem a culpa, aquela sensação de que decepcionou alguém, de que devia ter dado um jeito por conta própria. Depois vem o medo, medo de não conseguir pagar, de ser cobrado, de precisar pedir de novo. E por fim vem a vergonha, aquela voz interna que sussurra: você não dá conta, vai viver dependendo dos outros para sempre. Esse é o custo emocional do dinheiro emprestado. Ele não é medido em reais, mas em ansiedade, noites mal dormidas e perda de confiança em si mesmo. Você começa a duvidar da sua capacidade de se reerguer e a dependência passa a parecer algo natural. Mas esse preço não para aí. Existe também o custo social. As relações mudam, a amizade esfria, a confiança se quebra em silêncio. Aquela pessoa que sempre te ajudava começa a evitar contato e você sente que algo se perdeu. Não só o dinheiro, mas o vínculo, o respeito, a leveza. E por último, o mais caro de todos, o custo da liberdade. Cada vez que você pede, uma corrente invisível se forma. Você passa a dever não só dinheiro, mas explicações, justificativas e desculpas. Fica preso ao olhar do outro, ao medo do julgamento, à necessidade de provar que dessa vez vai ser diferente. E o mais duro é que com o cenário atual, juros altos, crédito restrito e quase 80% das famílias brasileiras endividadas, essa sensação de aprisionamento só cresce. O problema deixou de ser apenas econômico, virou emocional e coletivo. A cada empréstimo, a gente perde um pouco daquilo que o dinheiro não compra, a dignidade. A verdade que ninguém te conta é simples e dura ao mesmo tempo. Toda vez que você pede dinheiro emprestado, perde um pedaço da sua independência. E quando a independência se vai, a dignidade começa a rachar também.
Mas ainda dá tempo de reconstruir, de devolver para si mesmo o respeito, a confiança e o controle da própria vida. E é sobre esse recomeço que a gente vai falar agora, o momento em que você entende que ninguém te deve nada. Depois de entender o peso invisível que cada pedido carrega, é hora de respirar fundo, porque o que eu vou te dizer agora pode até doer no começo, mas é exatamente o que vai te libertar. Ninguém te deve nada, nem sua família, nem seus amigos, nem o universo. E sabe por quê? Porque a responsabilidade pela sua vida financeira é e sempre será sua. E isso não é crueldade, é liberdade. Quando você entende que ninguém tem obrigação de te salvar, algo muda dentro de você. Você para de esperar por ajuda, para de se colocar no papel de quem precisa ser resgatado e, pela primeira vez, começa a agir. Porque é quando você para de esperar que a vida começa a andar. Você deixa de ser o coadjuvante da própria história e vira o protagonista, aquele que decide, constrói, cai e levanta. Essa é a virada de consciência. É o momento em que você olha no espelho e diz com coragem: eu causei isso, mas eu também posso resolver. Não com culpa, mas com responsabilidade. Porque culpa paralisa, responsabilidade liberta. E é isso que separa quem continua preso no ciclo das dívidas de quem começa a reconstruir do zero. A diferença está em 3 passos simples, mas poderosos. Reconhecimento. Olhar para a realidade sem máscara e admitir: eu criei esse padrão e só eu posso mudá-lo. Decisão escolher conscientemente. A partir de hoje, eu não vou mais pedir dinheiro emprestado, mesmo que ainda doa, mesmo que leve tempo. A ação. Começar pequeno, anotar seus gastos, encarar as dívidas, negociar o que for possível e criar um plano para sair do buraco com o que você tem agora. A boa notícia é que, mesmo com um cenário difícil, juros ainda altos, crédito caro e milhões de brasileiros endividados, sempre existe saída. E ela não começa no banco, começa na mente. Começa quando você decide assumir o volante da própria vida financeira. E eu sei que dá medo, mas a sensação de liberdade que vem depois vale cada esforço, porque quando você entende que ninguém te deve nada, você percebe que tudo o que te prende está nas suas mãos para mudar. Agora que você entendeu que ninguém te deve nada e que a responsabilidade de mudar é sua, é hora de agir, porque consciência sem ação não muda destino. E o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida financeira é simples: começar. A boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. O que importa é começar pequeno, mas começar hoje. Essas pequenas atitudes, quando somadas, viram uma transformação real. Em frente à realidade dos números. Parece óbvio, mas muita gente foge dessa etapa. Pegue papel e caneta, ou abre uma planilha no celular, e encare de frente quanto você deve, para quem deve e com que prazo. Liste também seus gastos mensais. Cada cafezinho, cada assinatura, cada só hoje. Seja brutalmente honesto. Porque só quando você encara a verdade, ela para de te assustar. Faça o juramento financeiro. Decida agora. Eu não vou mais pedir dinheiro emprestado. Não é orgulho, é autorrespeito. Escreve essa frase em algum lugar visível. Toda vez que o impulso de pedir aparecer, lê de novo. Lembra que você não quer mais viver dependente, quer viver em paz. Identifique os vazamentos de dinheiro. Qualquer desperdício pesa. Então, pergunta para si mesmo: onde meu dinheiro está escapando? É o delivery de toda semana? As assinaturas que você nem lembra que tem? Ou aquela compra por impulso só para compensar o estresse? Corta o que não te aproxima da liberdade. Cada gasto desnecessário é uma corrente a mais te prendendo. Crie renda com o que você já tem. Não espere a oportunidade perfeita. Ela é agora. Olhe ao seu redor. O que pode ser transformado em renda? Vende o que não usa, faz um bico, oferece um serviço, usa suas habilidades. Às vezes, aquele freela de fim de semana ou uma venda no marketplace já faz diferença. Com o desemprego ainda alto e o crédito restrito, gerar renda própria é seu melhor plano B. Negocie suas dívidas atuais. Não foge dos credores, conversa com eles. A maioria das empresas hoje tem canais de renegociação, feirões com descontos e até programas para limpar o nome. Mostra que você quer resolver. Às vezes, um acordo bem feito te devolve não só crédito, mas também paz de espírito. Celebre cada pequena vitória. Pagou uma conta? Conseguiu guardar R$ 50?
Passou uma semana sem pedir nada para ninguém? Comemora. Essas pequenas vitórias constroem o momentum, a força que te tira do vermelho e te empurra para frente. Porque liberdade financeira não começa quando você tem muito. Começa quando você decide fazer diferente. E lembra, com a economia ainda instável, quem aprende a viver com consciência financeira não só sobrevive, vence. Você não controla o mercado, mas controla suas escolhas. E depois que você decide quebrar o ciclo e agir, vem o passo mais importante de todos: reconstruir. E essa reconstrução acontece em duas frentes. Você precisa cuidar não só da sua saúde financeira, mas também da sua confiança em você mesmo e na forma como as pessoas te veem. Essa é uma jornada que exige paciência, consistência e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Porque recomeçar não é sobre perfeição, é sobre constância. Comece pequeno. Se você deve R$ 1.000 para alguém e não tem como quitar tudo agora, ofereça R$ 50 por mês e cumpra. O valor é o de menos. O que realmente reconstrói sua credibilidade é o comprometimento. Cada pagamento feito é como uma pedra colocada de volta na ponte da confiança. Estabeleça uma base sólida. Crie um orçamento que funcione de verdade. Não aquele ideal impossível, mas um plano realista, compatível com sua renda e rotina. Não seja duro demais com você. A rigidez excessiva leva ao abandono do plano. Flexibilidade é o que mantém o progresso vivo. Honre seus compromissos. Se prometeu pagar no dia 10, pague no dia 10. Mesmo que seja um valor simbólico, mantenha a palavra. Em um país onde a inadimplência ainda afeta mais de 70 milhões de brasileiros, quem cumpre o que promete se destaca. Confiabilidade se constrói assim, com gestos simples, repetidos com consistência. Transforme vergonha em motivação. Não fuja do passado, use ele como combustível. Toda vez que sentir aquela pontada de vergonha por algo que já viveu, lembra: eu não sou mais essa pessoa, eu estou mudando. A vergonha vira força quando você transforma arrependimento em aprendizado. Documente seu progresso, anote tudo: dívidas quitadas, parcelas pagas, meses sem pedir dinheiro emprestado. Ver o seu avanço no papel é poderoso, é a prova concreta de que você está evoluindo. E cada registro é um lembrete: eu estou no caminho certo. Porque a verdade é que credibilidade não se reconstrói com palavras bonitas, mas com ações firmes, repetidas ao longo do tempo. A sua palavra é o seu maior ativo. Seja paciente com o processo. Você não vai apagar anos de desorganização em um mês, mas pode começar hoje a escrever uma nova história. Depois de reconstruir sua base e retomar sua confiança, chega o momento mais bonito dessa jornada. Aquele que parece pequeno, mas muda tudo. É quando você percebe que passou um mês inteiro sem precisar pedir nada a ninguém. Quando surge um imprevisto, uma conta extra, um pneu furado, um gasto inesperado, e em vez de correr para pedir ajuda, você simplesmente respira fundo, abre sua reserva de emergência, mesmo que pequena, e resolve sozinho. Esse é o verdadeiro significado de liberdade financeira. Não é ter milhões na conta, não é poder comprar tudo o que quiser, é poder olhar para si mesmo no espelho e pensar, com orgulho: eu me basto, porque liberdade é isso. É dormir tranquilo sabendo que ninguém te cobra nada. É encontrar aquele amigo que um dia te emprestou dinheiro e conseguir olhar nos olhos dele sem aquela pontada de vergonha. É recuperar o que o endividamento tira da gente: a dignidade, o autorrespeito e a paz de espírito. E pode acreditar, essa é uma das sensações mais poderosas que existem. A economia pode estar oscilando, os juros ainda podem estar altos, mas quando você cria disciplina e consciência financeira, nada te desestabiliza completamente. Você aprende a se adaptar, a planejar e, principalmente, a confiar em si mesmo. Porque no final do dia, a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. Quando você fecha o mês e pensa: eu consegui, é como se o mundo ficasse mais leve. Você é o dono da sua história. E agora, tem nas mãos o poder de escrever um novo capítulo, onde você vive com clareza, propósito e autonomia. As possibilidades são infinitas. Quando você se liberta da dependência, o futuro se abre diante de você.
Cada escolha consciente, cada não dito a um impulso, cada pequeno passo que você dá em direção ao controle é uma vitória que soma. E um dia, pode anotar, você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que era, aquela que vivia pedindo, esperando, se encolhendo, vai olhar e dizer: eu mudei, eu cresci, eu conquistei minha liberdade. Se esse vídeo te inspirou a dar o primeiro passo, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser livre. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com quem também precisa recuperar a própria dignidade financeira. Porque toda segunda, aqui no Saindo do Vermelho, a gente fala de dinheiro com verdade, para te ajudar a sair da dependência e construir de uma vez por todas a sua liberdade financeira e emocional.